Olá, tudo bem? Espero que sim com você. Hoje nós vamos trabalhar esse tema aqui de entender os tempos e estações. Como isso é importante, primeiro na nossa própria vida, né? Nós temos uma necessidade de compreender isso para permitir que o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus possa ser melhor aplicado na nossa vida. Quando nós entendemos o tempo, discernimos o tempo, nós nos posicionamos adequadamente a Ele e àquela que é a vontade de Deus, buscando isso, tendo isso como uma prioridade. E eu oro a Deus que você compreenda isso. Existem coisas que acontecem na nossa história num tempo específico. E às vezes nós ficamos tristes ali, ou somos roubados, saqueados por aquilo que aconteceu e nós perdemos. E então aquilo que estava fluindo, se desenvolvendo, é tirado de você e então você fica com uma imagem, uma marca de perda naquele tempo. Ou o contrário, onde você vive uma promessa muito poderosa de Deus, coisas extraordinárias acontecem, marcam você ali e você fica então com aquela boa lembrança, só que aquilo vai se desenvolvendo e aí termina aquele ciclo, né? Termina aquele período específico e você nem refletiu por que terminou. Não é? Não percebendo que naquele tempo tinha um favor, mas quando você perde o favor de Deus, aquele derramar, aquele fluir, então você sente, puxa, mas lá atrás eu tinha isso e foi roubado, foi tirado. Hoje você está, a pergunta que eu faço a você e nós devemos nos fazer, o ciclo que você está vivendo atualmente, né? Esse é um ciclo onde há favor de Deus e há desenvolvimento, por exemplo, no seu propósito, ou um ciclo de esterilidade, onde as coisas estão num deserto, você está vendo que não há uma multiplicação, não há um avanço, não há favor para determinadas coisas e você está sentindo claramente que se encerrou um ciclo onde havia favor, havia óleo, né? A gente usa essa expressão no meio pentecostal, né? Havia unção para aquilo funcionar e de repente agora já não tem mais unção para aquilo funcionar. Então mudou o tempo, mas realmente o que aconteceu? Foi uma mudança de tempo ou foi de fato que se encerrou um ciclo onde outras coisas agora, nesse novo ciclo, devem se realizar, devem ser feitas? Essa é uma pergunta estratégica. Nós precisamos discernir os tempos, sabe? Às vezes, Deus deseja que nós tenhamos a inteligência para os tempos. E nós, às vezes, estamos só preocupados com o resultado, querendo funcionar as coisas na marra, mas as coisas não vão avançar assim. É preciso inteligência, é preciso estratégia, é preciso pensar, não é, sobre o que está acontecendo, discernir o tempo, discernir que tempo é esse que estamos vivendo. Então eu estou falando sobre sua vida, talvez sobre seu ministério, sobre sua família, seu casamento, não é? Ou seu trabalho na igreja com os irmãos, com a congregação, não é? Nós chegamos em um momento como esse, nós precisamos perceber que guerra que está acontecendo dentro de nós. Será que estamos numa batalha? Talvez você que está ouvindo hoje está vivendo já há alguns dias uma guerra específica, uma batalha específica. Ela está acontecendo no seu interior. Mas você já parou para analisar isso e discernir, não é, que guerra é essa, que tempo é esse, por quê, não é, o que, não é, como, para onde, né? Essas perguntas são importantes. Pensar é muito importante, faz parte da vida dos filhos de Deus.
pensar, avaliar, fazer perguntas, sentar com o Espírito Santo de Deus, fazer essas perguntas ao Espírito Santo, no nosso relacionamento com o Espírito Santo e procurar desenvolver, então, o mesmo assunto durante um período. Geralmente, aquele pentecostal mais raiz, ele já separa aí, vou parar 21 dias e vou ouvir o Senhor. Então, ou vou parar 7 dias para ouvir o Senhor, ou vou jejuar 7 dias. Muito bom. Os exercícios espirituais são muito importantes. Porém, o seu relacionamento deve ser contínuo, não é? Você pode colocar exercícios espirituais, práticas como essa, da oração e do jejum mais intensamente, mas o seu relacionamento deve envolver isso também, não é? Onde você conversa com Deus, onde você fala com o Espírito Santo sobre aquilo que está acontecendo nesse momento. Então, por exemplo, qual a guerra que está acontecendo dentro de você agora? Não é? Quando isso começou? Quando foi o último ciclo, onde estava havendo paz e começou essa batalha, né? E essa pergunta é fundamental. Também, às vezes, essa guerra é com a nossa natureza velha, do velho homem. Há uma batalha que todos nós travamos e, às vezes, inclinações, pecados, pensamentos, sentimentos, opressões, não é? Atacam o nosso ser humano, o nosso ser, né, carnal, natural, e as coisas começam e a gente não se dá conta, não é? Por que que isso começou? Quando isso começou? Escreva sobre isso. É importante que você tenha o seu diário profético. Quero recomendar que você adquira, tenha os seus cadernos. Eu estou aqui com do meu lado aqui. Esse eu estou usando esse mês, então eu anoto muitas coisas. Essas são coisas que eu estou trabalhando, mas eu tenho um outro sobre coisas que eu trabalho com a equipe apostólica, profética, também diário, né? Tudo isso são ferramentas que eu e você podemos usar e devemos usar, porque quando você senta, você vai orar e você vai discernir, o Espírito Santo vai falar e você vai receber direções claras a respeito daquilo que é o plano de Deus ou o que o inimigo está fazendo ou ele está tentando fazer, porque Deus fala, Deus vai revelar e você é inteligente, né? Você tem sim aquela capacidade de ligar uma coisa com a outra e você vai ver que há um fluxo ali e você vai ligar os pontos porque você é filho do seu pai é inteligente e você tem inteligência e ele quer que você use essa inteligência. Então, a guerra com a sua natureza carnal, maligna, está aí, está acontecendo. E o que está acontecendo agora? Eu oro que o Senhor traga luz sobre você para trazer vitória, para trazer estratégia, para trazer discernimento do tempo. Existem batalhas que a gente enfrenta que são antes de batalhas que nós vamos viver fisicamente, encontros, reuniões, viagens, treinamentos. Antes daquilo chegar, chega uma batalha. Chega uma batalha contra a nossa carne, porque nós vamos viver lá um confronto com as trevas, só que elas vão chegar antes. Daí a importância de você se preparar, porque se você não está percebendo o que começou, você não está discernindo tempo e estação, né? Para as suas lutas pessoais, para as guerras onde você vai participar, porque você está envolvido com outros grupos, tropas, gente, equipes diferentes e nessas equipes tem sim muitas batalhas que são travadas. Você está enfrentando várias situações e às vezes você sai de uma e vai para outra e nem percebe que essa situação já chegou para você antes. Então perceba as guerras que chegam antes que determinadas situações da agenda se estabeleçam, porque o inimigo daquele propósito, o inimigo daquele confronto, daquele campo de batalha, ele chega antes do campo de batalha ser pisado. Você vai pisar fisicamente lá, mas
Já chegou a batalha antes, importante demais. Outra pergunta importante. A nossa luta contra Satanás, né? O domínio do pecado. Nós todos temos isso. Nós estamos sendo levados pelo Espírito de Deus para a maturidade. Nós precisamos do conhecimento da vontade de Deus. E a nossa carne resiste, né? O Espírito e a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A nossa velha natureza, ela quer exatamente nos levar de volta para a escravidão. Todos nós. E agora no aumento da iniquidade, que é uma característica desse tempo, né? Principados e potestades, eles estão puxando camadas de iniquidade de civilizações antigas, ideias, a gente chama até, alguns teólogos chamam de um reavivamento satânico, não é? Por quê? Porque coisas muito antigas estão sendo trazidas de volta, feiticeiros estão se reunindo, homens anti-Deus estão trazendo ideias anti-Deus cada vez mais fortes, mas eles buscam o poder das trevas. Eles buscam a ativação dessas coisas em reuniões semanais, assim como eu e você buscamos Deus em oração. Eles buscam Satanás e eles buscam para operar através do pecado, porque o pecado é exatamente aquele que opera a morte, e a morte é aquela que foi vencida por Cristo. Nós recebemos a vida ressurreta. A vida ressurreta é nosso grande lugar de poder e autoridade para vivermos a vitória contra o pecado. Então, no confronto que temos contra o mal diariamente, seja ele na nossa própria estrutura de vida, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, contra forças de ataque, de opressão mesmo, de tentações que vão chegar e que chegam para mim e para você, nós temos que nos humilhar e pedir a graça de Deus, porque a batalha está acontecendo dentro de nós. E a nossa batalha é contra o pecado. Isso só vai se encerrar quando Cristo voltar e nosso corpo for glorificado. Até lá, todos nós temos que enfrentar isso, não é? E algumas pessoas até romantizam isso, dizendo que antes não estavam vivendo essa guerra, estava tudo em paz. Nunca está em paz. Você tem sempre a sua carne, ela tem que estar debaixo do governo do Espírito, e da verdade de Deus. Porque se não for assim, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus diariamente, as coisas que agradam a Deus. Só que tem momentos em que você precisa discernir, tem tempos que você precisa discernir, que isso dá uma acelerada, piora um pouco. Por quê? Há uma guerra contra o pecado. Todos nós estamos enfrentando isso, não é? Há também guerras contra a nossa família e dentro da família. Todas as famílias enfrentam isso. Batalhas dentro da família. Essas batalhas envolvem quedas e fracassos na família. Acertos e vitórias, mas quedas e fracassos. E assim, nas quedas e fracassos dentro da família, às vezes nós não percebemos, não discernimos o tempo em que a família está enfrentando uma queda, em que ela está enfrentando um fracasso, ou quedas e fracassos que aconteceram antes. E nós necessitamos discernir que aquele tempo onde houve a queda e aquele fracasso, eu preciso impedir hoje, tomando uma autoridade espiritual, que aquele gatilho hoje me leve de volta àquele tempo onde aquela situação de tristeza, de cativeiro, de fracasso estava dominando. E eu sou chamado para viver dias redimidos hoje. E não aceitar esses gatilhos mentais, emocionais, relacionais dentro da nossa família. Então, é importante que você entenda que todos nós devemos pedir a Deus que nos dê discernimento de espírito, pedir a Deus que nos dê discernimento do tempo e das estações. E eu me lembro claramente de um texto onde
Marcos capítulo 1, verso 15 diz, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, aqui o Senhor estava deixando muito claro que tinha chegado o tempo da primeira vinda, da revelação dele, o reino estava próximo, e olha aí, próximo dele faltava ainda milênios, mas ele está próximo. Então, a mente de Deus para o tempo é diferente da nossa mente para o tempo, e ele diz, arrependei-vos, ou seja, metanoia, mude de direção e creia no Evangelho. A fé vai levar você vitorioso através do tempo. Pense a respeito disso, ore a respeito disso. É aqui, Hudson Medeiros, nesse canal, desejando que você que está comigo hoje e que ouviu essa palavra, ficou até o fim, graças a Deus. Se não está inscrito, se inscreva. Se já é um inscrito, comente aí e compartilhe com alguém que você sentiu no seu coração que precisa também dessa palavra. E desde já quero lhe agradecer muito. Deus abençoe e até a próxima.